Canto ao vento, canto à chuva, canto à tempestade, canto ao amor, canto à vida, canto à saudade, canto à dor que sinto, seu grito à liberdade, canto a ti, Senhor, que és a verdade. Olho a visão, olho o mar e olho a multidão, olho o rio, olho o monte, grande vastidão, olho o ser que sofre e a quem já ninguém dá mão, olho em ti, Jesus, és meu irmão. Creio em ti, Senhor, peço que me venhas visitar. Deixa em meu redor a doçura de um olhar. Nesta minha vida que eu devo aproveitar. Vem, Senhor, no mundo adorar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vai lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Espero em ti, Jesus, sei que a nossa dor vens mitigar. Toda a tua luz pelo cosmos vais lançar. Os homens terão que crer e irão acordar. Vem, Jesus, a terra libertar. Senhor Jesus, mestre amigo, aqui estamos nós, mais uma vez, para aprender com a tua mensagem. Abençoa os trabalhos desta noite, que possamos abrir o nosso entendimento para compreendermos melhor a nossa vida, para sabermos aproveitá-la da melhor forma, para conseguirmos ultrapassar os obstáculos que se nos colocam e compreendermos que deles somos responsáveis, Senhor. Dá-nos força para continuarmos o nosso caminho, sem desistir, sem desfalecer. Sê connosco, Senhor, e nos abençoa. Página 17. Cristo vai voltar. Esqueçamos que a terra vimos para sofrer.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Ora, muito boa noite. Nós hoje trazemos um tema bastante atual. O tema é o processo reencarnatório, não propriamente a reencarnação, mas como é que ela se processa. Nós vamos falar de algumas passagens do Evangelho que falam sobre o assunto e depois gostaria também de vos mostrar um pequeno documentário do canal Discovery sobre casos de reencarnação. Vamos mostrar as duas faces do processo, a face religiosa, portanto, a reencarnação na Bíblia, e depois a face científica, evidências de reencarnação. Após a transfiguração, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois porque dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13 e Marcos, capítulo 18, versículos 10 a 12. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? João capítulo 3, versículos 1 a 12. Acho que assim já dá para ver. Em um lugar não tão distante, em um hospital nos Estados Unidos, um ancião está a ponto de morrer.
E um garoto acredita ser a reencarnação desse homem. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai. Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. Sempre que vou investigar um caso, fico um tanto cético. Nunca pressuponho que se trate de reencarnação. E essa é a mesma abordagem que geralmente adoto em todos os casos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Peggy! Ah, muito bem! O vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de George e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido, sabe? Isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessas? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal saber. Isso é evidência de reencarnação? De que outra forma essas crianças poderiam se lembrar de outras vidas? Os arquivos do Dr. Jim Tucker revelam muitas coisas. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão. As pessoas com esse cartão podem voltar. Eu queria voltar. Residência da família Ortega, no Colorado. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, não pode simplesmente rejeitar o que o pequeno Gus disse sobre uma vida anterior. Sem dúvida, há muitas pessoas que simplesmente abandonariam este trabalho porque ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Então, temos este fenômeno e temos a evidência relacionada a ele. Por isso, ter uma abordagem científica significa estudá-lo e obter todas as informações sobre ele.
Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? É. E quando você estava fazendo isso, você era um menino ou já era grande? Não. Já era grande? Gus está falando a verdade? Tucker não tem meios de saber. Por isso, muitas vezes, a informação crucial vem dos pais. Jane Tucker entrevista Kathy e Ron Ortega. Um procedimento padrão. E quando foi outra vez em que ele disse alguma coisa que tivesse demonstrado que ele tinha conhecimento, que sabia coisas sobre o seu pai? Gus disse, eu tinha uma irmã, mas ela morreu. Agora ela é um peixe. E nós falamos, ela é um peixe, o que quer dizer? O que aconteceu? E ele disse, bem, umas pessoas muito ruins a machucaram. E eu comecei, de fato, a pensar sobre isso, porque eu só tinha sabido recentemente todos os dados dessa história sobre a irmã do meu pai. E ela foi mesmo assassinada e depois jogada na Baía de São Francisco. Um segredo de família. O pequeno Gus não poderia ter escutado essa história porque até mesmo Ron Ortega não sabia sobre a irmã do pai. Como o filho ficou sabendo? Na verdade, eu nunca tinha pensado em reencarnação. Eu nem mesmo tinha relacionado a palavra com o que estava acontecendo. Eu não fui educada, sabe, falando sobre reencarnação. Eu fui criada dentro da Igreja Batista e nunca tinha falado sobre reencarnação. Se você tivesse me falado isso há um ano, tudo bem. Você voltou. Tá legal, mas sabe como é? Tudo pode acontecer. Isso acontece. No hotel, Jim Tucker relê as suas notas. Há muitas perguntas, especialmente quando se refere a casos familiares, como o da família Ortega. Sempre que investigamos um caso, temos que verificar a confiabilidade dos informantes. Quando é um caso familiar, sempre temos a preocupação de que os membros da família possam sentir a falta da pessoa que morreu e desejarem profundamente que ela volte nessa criança. Apesar dos possíveis pontos fracos de casos como o da família Ortega, ainda há muitas perguntas para as quais ninguém parece ter respostas convincentes. Aceitar ou não a ideia de que isso significa necessariamente reencarnação, ou que significa que uma alma passa de um corpo para outro, é algo que cada um deve decidir. Ora, efetivamente a reencarnação é uma realidade, vem sido comprovada pela ciência. Obviamente que nós não podemos falar de provas da reencarnação, falamos sim de evidências de reencarnação. Para além deste caso existem muitos outros, nomeadamente estudados nas regressões de memória, nas hipnoses com regressão de memória, em que os médicos que o fazem vêm a descobrir vivências dos doentes, dos seus utentes, muito antes do útero materno. Portanto, é uma realidade, tanto a nível científico como também religioso. Nós lemos as leituras que fizemos, não foi por acaso. Muitas das vezes ouvimos, nomeadamente os religiosos e fundamentalmente, especificamente os católicos, falarem de que efetivamente a reencarnação não existe. Ela não existe agora, já existiu e foi proibida, e nós dizemos mais do que uma vez, não se proíbe uma coisa que não existe.
e a Bíblia e os Evangelhos, nomeadamente, vêm comprovar isso, que à época de Jesus, as pessoas, os discípulos, já acreditavam que efetivamente a reencarnação era um facto, que nós podíamos voltar. A primeira leitura fala-nos efetivamente que os discípulos, depois de uma conversa com Jesus, da transfiguração de Moisés e de Elias, vieram a concluir que efetivamente João Batista era a reencarnação de Elias. Portanto, à época já se acreditava que efetivamente não se dava a palavra reencarnação, mas dava-se-lhe o nome de ressurreição, que é um bocadinho diferente. Ressurreição significa ressurgir da carne, ou seja, o corpo morre e o espírito continua a viver, e reencarnação significa retornar e voltar à carne para que possamos, como dizia Jesus na segunda leitura, alcançar o reino dos céus. Portanto, a finalidade da reencarnação é uma única, e só que é nós atingirmos a perfeição, como Jesus dizia, todos nós podemos ser deuses. Então, quer num aspecto religioso, quer num aspecto científico, a reencarnação é uma realidade. E nós hoje gostaríamos de falar e explicar um pouco dentro daquilo que nós sabemos e entendemos, como é óbvio, não sabemos tudo, como é que se processa, como é que se dá a reencarnação. Muitos poderão pensar que o nosso corpo morre e voltamos a entrar no corpo, no ventre materno, como pensava Nicodemos, mas não é nada disso que se passa. O corpo morre, sim senhora, sofre as transformações que tem que sofrer, e nós, como espírito, iremos tomar conta de um novo corpo, diferente daquele que tínhamos na vida passada. Então, para que nós possamos explicar isto com algum sentido, existem algumas noções que gostaríamos de vos passar para podermos compreender um bocadinho melhor. A primeira, obviamente, que é a existência de Deus, que é a causa primária, é o Criador, não é um como nós é que somos como Ele enquanto Espírito, não enquanto um Espírito. Portanto, Deus não é um indivíduo, Deus é a causa de tudo, causa primária de todas as coisas, inteligência e amor supremo. Depois, o princípio material e o princípio inteligente. O princípio material é aquele que dá origem a todas as formas, todas as manifestações de matéria, de energia em todos os planos. O princípio inteligente é aquele que não é nem matéria, nem é Deus. Portanto, é o espírito, aquele que origina o ser individual, que é o espírito. Depois, uma coisa muito complicada, que é o fluido vital. O fluido vital é um tipo de matéria não propriamente densa como nós a conhecemos, mas é um tipo de matéria que é rarefeita e, portanto, que é responsável pela animalização da matéria. Ou seja, só existe nos seres vivos, nos seres orgânicos. É através deste fluido que o espírito, com o seu perispírito, se liga ao corpo. É aquele que dá vitalidade a todos os seres vivos. No momento da reencarnação, no momento da fecundação, o espírito, ao ligar-se ao corpo, através do seu perispírito, já aqui falámos, este fluido vital é o que lhe serve de ligação ao corpo físico. Portanto, a partir do momento da fecundação, este fluido vital, através da transmissão das características do perispírito, dá a forma ao corpo físico que nós vamos ter. Então, sendo Deus a causa primária, o amor e a inteligência suprema, criou o universo com um objetivo. E o objetivo único é, obviamente, a evolução. Portanto, Deus dá-nos todas as ferramentas para podermos evoluir, dá-nos algo que nos distingue dos animais, dos seres irracionais, que é a inteligência que nos dá a liberdade de agirmos e tomarmos as nossas decisões, para, obviamente, termos a responsabilidade sobre as atitudes que tomamos e, ao sermos responsáveis por elas, temos que encontrar as suas consequências. Então, nós somos criados simples e ignorantes nos mundos primitivos. À medida que vamos tomando o conhecimento de como a vida funciona, de como as coisas são,
vamos nos tornando cada vez mais responsáveis, vamos conhecendo o que é bom, o que é mau, e a partir do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de agir, vamos tomando as nossas decisões. Estas experiências, este conhecimento, as nossas decisões tomadas com educação, com moralidade, levam-nos, consequentemente, ao progresso. Então nós vamos explicar como é que se processa isto. Claro que é no sentido geral do termo. Nós não podemos dizer que todas as reencarnações se dão da mesma forma. Tudo vai depender do grau evolutivo de cada um. Existem as reencarnações que são voluntárias e existem as reencarnações que são compulsivas, ou seja, os espíritos são obrigados pela misericórdia divina a reencarnar. Esses espíritos que são obrigados a reencarnar são aqueles que permanecem na maldade. Ora, Deus é tão bom que não nos deixa permanecer eternamente na maldade. E muitas vezes somos aqueles que ainda são inferiores e primitivos e maus, obrigados, entre aspas, a reencarnar para, pelo menos, durante aquele período em que estão na carne, não fazerem mal, não errarem. São prova disso muitas deficiências mentais profundas. Aqueles que na carne não conseguem agir livremente, estão presos a um corpo que não lhes permite fazer o que quer que seja, obviamente consequência do mau uso da sua liberdade de agir, mas pelo menos durante aquele período em que estão no corpo físico, não fazem o mal. Então vão-se habituando a não fazer o mal. Habituando-se a não fazer o mal é o primeiro passo para poderem aprender e a fazer diferente. Então as reencarnações não são todas iguais, e os processos não são todos iguais, mas de uma forma geral nós podemos estabelecer 5 fases neste processo. Existe um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luís, que é Os Missionários da Luz, que é bastante elucidativo de como é que isto tudo se processa. Aliás, as obras de André Luís, pela psicografia de Chico Xavier, são bastante elucidativas nos vários campos, nomeadamente na vida espiritual, no caso do nosso lar, mecanismos da mediunidade, explica-nos como é que funciona a mediunidade, Missionários da Luz, a reencarnação, Obreiros da Vida Eterna, o processo do desencarno, o processo da morte. Estes livros, esta série de André Luís, são bastante elucidativos e nós aconselhamos de todo a lerem para poderem perceber um pouco. Aliás, são livros bastante simples, um pouco simples até de se compreenderem. Missionários da Luz, fica a indicação. Um livro que explica efetivamente o processo da reencarnação. Então, nós já falámos, nós somos, enquanto espírito, temos um perispírito no plano espiritual, e quando tomamos conta de um corpo físico no plano material, ligamos-nos a ele através do perispírito. Então, nós somos almas no plano material, o ser humano no plano material é alma, seja o espírito com seu perispírito ligado ao corpo físico, e no plano espiritual somos espírito, deixamos de ter corpo e somos espírito e perispírito. Este perispírito é um corpo semimaterial que se vai tornando cada vez mais etéreo à medida que nós vamos evoluindo. Então, como eu expliquei há pouco, o espírito liga-se ao corpo físico através do princípio vital, através do fluido vital. Este fluido, no momento da reencarnação, vamos explicar assim muito grosseiramente, nós somos dotados de uma quantidade de princípio vital, de uma quantidade de fluido vital suficiente para o número de anos que temos planeados estar no corpo físico. Isto não é taxativo. Nós, através do nosso mérito pessoal, podemos efetivamente prolongar ou aumentar esta quantidade de fluido vital e desencarnarmos ou morrer o nosso corpo físico mais tarde do que aquilo que está planeado, se por mérito o conseguirmos alcançar.
De todo, se por desmérito, ou seja, por erros, por mau cuidado do nosso corpo, esta quantidade de fluido vital pode ser diminuída e nós morrermos antes até do que aquilo que tínhamos planeado no plano espiritual. E, portanto, é através deste fluido vital que nós nos ligamos ao corpo por meio do perispírito, que traz as condições necessárias para a nossa evolução. Todos os nossos erros, todas as nossas boas atitudes, boas e más ações ficam gravados no perispírito. E, quando as condições assim o favorecem, acabam por passar, por exemplo, doenças físicas para o nosso corpo físico, para nós resgatarmos determinado erro do passado. Então, é através do fluido vital que o perispírito se liga, estabelece as suas ligações com o corpo físico. Então, quais são as propriedades deste perispírito? Uma das propriedades é plasticidade ou expansibilidade. Ou seja, quando o nosso corpo físico está a dormir, uma das explicações dos sonhos, os sonhos não são mais do que vivências do espírito. Podem ser reminiscências de uma vida passada, podem ser vivências no momento. E, quando o corpo dorme, o espírito vai para onde quer ou para onde lhe é permitido. Quando fica agarrado, normalmente quando as pessoas acordam mais cansadas do que aquilo que se deitaram, significa que o espírito não se afastou do corpo e o corpo não descansou. Se nós repararmos, as funções vitais do nosso organismo estão diminuídas durante o sono. Quando o espírito se afasta do corpo, as nossas funções, quando estamos a dormir e em descanso, ficam diminuídas. Quando isso não acontece e o espírito não se afasta do corpo, nós acabamos por acordar mais cansados do que aquilo que nos deitamos. Porquê? Porque as funções vitais, pela aproximação do espírito ao corpo físico, não foram diminuídas o suficiente para que o corpo físico pudesse descansar. E o que dá esta possibilidade ao espírito de se afastar do corpo é precisamente esta característica, a elasticidade e a plasticidade do perispírito. Nós podemos ir, sem que as ligações se cortem com o corpo físico, podemos ir e viver as nossas experiências enquanto o corpo dorme. É mutável, obviamente, os nossos erros ficam marcados no perispírito, o resgate e as nossas boas ações retiram essas marcas dos nossos erros. Portanto, o perispírito muda e vai sendo cada vez mais energia, mais etéreo, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos deixando de errar. Também é através do perispírito que nós emitimos os nossos pensamentos e os nossos atos. Serve também de instrumento para que os espíritos atuem na matéria. É através dos perispíritos que se dão grande parte ou a maior parte de todos os fenómenos mediúnicos. Os espíritos comunicam-se connosco através da mediunidade de quem está na Terra, mas por interação dos seus perispíritos. É aquilo que nos torna um ser individualizado. Nós somos seres individuais porque temos perispírito, senão não seríamos. É através do perispírito que o nosso corpo se estrutura, é ele que organiza, que nos dá a forma, que nos dá as características físicas, as doenças, precisamente pelas vivências e pelos nossos atos que nele ficam marcados. É também através do fluido vital que ele sustenta o nosso corpo até ao momento da morte do mesmo. À medida que o fluido vital vai diminuindo, que a vitalidade vai diminuindo, nós vamos caminhar para a morte, caminhando para a morte do corpo físico, respeitando, obviamente, a lei de causa e efeito consoante o nosso merecimento. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar esta questão. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Ou seja, Deus vai ter que ficar à espera que homem e mulher se relacionem e que haja fecundação para enviar ao calhas um espírito qualquer. Não é assim. Os espíritos respondem a Kardec, o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo.
no Livro dos Espíritos, na pergunta 334. Ou seja, a nossa reencarnação é preparada com antecedência e consoante o nosso merecimento. Nós, os Espíritos dizem que nós escolhemos a forma como vamos viver a próxima vida, os resgates porque vamos passar, os obstáculos porque vamos ter que ultrapassar, mas não é propriamente uma escolha meramente consciente, ou seja, se nós, agora vamos pensar, eu não escolhi ser pobre, eu não escolhi ter determinada doença, porque eu não sou masoquista, ninguém escolheria sofrer se assim fosse. Mas a escolha é feita precisamente pela nossa conduta. Implicitamente nós vamos escolher consoante os erros que fizemos. Portanto, acaba por ser uma escolha voluntária, porque nós também erramos voluntariamente e temos que ser responsáveis pelos nossos erros. E aqueles que tivemos em condições de o fazer, porque, como já disse, existem aqueles espíritos bastante impuros, imperfeitos e que vivem na maldade, que não têm qualquer tipo de escolha. Então, existem várias fases da reencarnação. A primeira da qual é o planeamento. Ou seja, a nossa reencarnação é planeada. E isto é feito no plano espiritual. Aqueles que o merecemos, aqueles que estamos em condições de o fazer, temos a possibilidade de, com antecedência e com a ajuda, obviamente, dos nossos mentores, de guias espirituais, de espíritos com mais conhecimentos, de a podermos preparar, nomeadamente o planeamento da nossa vida, o casamento. Muitas das vezes, aliás, no livro de Missionários da Luz vem bastante explícito na reencarnação de Segismundo, nós muitas das vezes vivenciamos muito tempo antes, temos as experiências com os espíritos de quem vamos ser familiares, vivenciamos no lar, no plano espiritual, com os nossos futuros pais. Eles acabam por ir primeiro do que nós. Planeamos a nossa vida com os nossos companheiros ou nossas companheiras. Claro que nem sempre isto resulta, porque quando nós mergulhamos na carne, acabamos por dar mais atenção àquilo que não importa, às coisas da matéria, do que àquilo que interessa, e muitas das vezes desviamos-nos do caminho, porque nós somos livres de agir e Deus dá-nos a liberdade de fazermos e tomarmos as nossas opções. Nem sempre nós fazemos conforme planeamos, mas isto é feito no plano espiritual. Inclusivamente, o nosso mapa cromossómico, o nosso ADN. Existem no plano espiritual mapas cromossómicos onde nós delineamos, obviamente, consoante as necessidades que temos de resgate, que ficam marcadas no perispírito, delineamos futuras doenças que possamos ter, deficiências, tudo. O nosso ADN é planeado, é marcado nestes mapas cromossómicos. No livro Missionários da Luz vem explícito e bem explicado esta situação. Uma segunda fase, depois desta preparação, é o contacto, a aproximação do lar onde nós vamos reencarnar. A aproximação dos pais, a aproximação da mãe. Muitas das vezes, quando nós mulheres começamos a sentir aquela necessidade, o chamado relógio biológico, não é? Gostaria muito de ter um filho, agora é que me apetecia ter um filho, não é nada mais, nada menos do que resultado da aproximação do espírito que vai reencarnar. E, portanto, eles aproximam-se do lar, nós aproximamos-nos do lar. Eu tenho um exemplo muito claro, um exemplo pessoal, quando algum tempo antes de engravidar do meu segundo filho, a minha filha, o meu filho mais velho tinha cerca de 2 anos e todas as vezes que eu lhe ia dar banho, ele olhava para o canto da casa de banho e dizia: mamã, olha o bebê, mamã, olha o bebê, mamã, olha o bebê. Passado uns tempos ele deixou de ver o bebê e eu estava grávida. Portanto, eles aproximam-se do lar, este contacto fluídico com os futuros pais. Claro que, até aqui,
A família é escolhida. Nós não estamos na família em que estamos por acaso. Nós reunimos-nos por afinidades, quer de erros do passado, de necessidades de resgate, quer muitas das vezes por missão, para ajudarmos espíritos que vêm mais atrasados a evoluir através dos nossos conhecimentos. Tudo isto é planeado. Nós não escolhemos, não temos os pais que temos por acaso. As chamadas doenças congénicas ou doenças hereditárias, efetivamente a hereditariedade existe, fisicamente ela existe, mas é programada por nós. Nós escolhemos os pais com aquelas necessidades, com os cromossomas necessários para o nosso resgate. Terceira fase é a ligação do espírito à matéria. Nós, aqui no documentário que se viu, falava que a criança que se dizia ser a reencarnação do avô, ou ser o avô, nasceu 1 ano depois da morte. Eu não digo que seja impossível, porque tudo é possível. Não existem anos, não existem um número de anos certo ou estabelecido para que nós possamos voltar ao corpo. Não existe, mas normalmente quando nós desencarnamos ou quando o nosso corpo morre com um tamanho adulto, é muito difícil reencarnarmos quase que de imediato. Porquê? Porque nós com este corpo, o nosso perispírito, que é plástico e é expansível, ou seja, permite também que ele se vá adaptando consoante o corpo vai crescendo, portanto ele vai aumentando de tamanho. E nesta fase tem o tamanho que eu tenho neste momento. Se o meu corpo agora morrer, o meu perispírito terá exatamente este tamanho. Muito dificilmente eu imediatamente a seguir tomarei conta de um novo corpo com um tamanho mais pequeno. Aliás, disse que Jesus demorou cerca de 1500 anos a tomar conta do corpo a vir à Terra, precisamente porque, para além do seu perispírito ser etéreo, não ser material porque ele é um espírito evoluído, o seu perispírito teve que se condensar, teve que se tornar matéria, teve que diminuir para tomar conta de um corpo de carne e pequenino, semelhante a um recém-nascido. Portanto, todo este processo demora. E, portanto, é muito difícil a reencarnação dar-se imediatamente a seguir. Então, o nosso perispírito terá que diminuir de tamanho. Eu falei que o perispírito é semimaterial, portanto, ele é composto por átomos, por moléculas, tem também os órgãos exatamente como nós temos no corpo físico, simplesmente não condensados conforme nós o entendemos e como nós vimos a matéria. E, portanto, esta redução é feita quando nós merecemos, como é óbvio, e se tivermos esse mérito, também com a ajuda do plano espiritual. É reduzido até ter o tamanho de uma criança. Portanto, os espaços intermoleculares são diminuídos por forma que o perispírito tome a forma, o tamanho de um recém-nascido, para que possamos efetivamente adaptar-nos ao novo corpo que iremos ter. Nesta fase há também a seleção do espermatozoide no momento da fecundação. Quando eu falava em hereditariedade, ela existe, mas é o espírito que, através das necessidades que tem, das marcas que registra no seu perispírito e através do fluido vital, que impulsiona o espermatozoide com as características cromossómicas necessárias que fecunde o óvulo necessário por forma a ter as características físicas que lhe são necessárias para a sua evolução e para o seu resgate. Nesta fase, a mente da mãe e até o perispírito dos pais pode influenciar esta formação do corpo físico. Por isso é que nós também vemos muitas parecenças físicas dos filhos com os seus pais. Portanto, é o espírito que, através do seu perispírito, também com a ajuda daqueles que merecem, que têm o mérito de espíritos mais conhecedores, que efetivamente impulsionam o espermatozoide necessário a vencer a corrida para fecundar o óvulo e assim formar o ovo e desenvolver o embrião, o feto e assim por diante. Porque a ciência diz que é o espermatozoide que
que é mais saudável, que chega primeiro. E isso não acontece. Nós vemos nas doenças congénitas, se assim fosse, seríamos todos perfeitos. Não sendo, é o espírito que energeticamente impulsiona o espermatozoide necessário para o efeito. Então, quando nós não merecemos a ajuda espiritual neste processo todo, obviamente que é o nosso passado que dita este processo. No momento da fecundação, a terceira fase deste processo, o terceiro processo desta fase, quando o gâmeta masculino fecunda o gâmeta feminino, o espírito estabelece a primeira ligação com o ovo, com o seu futuro corpo. E a partir daqui não pode ser ocupado, entre aspas, por outro espírito. Está aqui a prova de que, efetivamente, o aborto é crime. No momento da fecundação, nós, espíritos, ligamos-nos ao nosso futuro corpo, à vida. Se nós não nos ligarmos, se não houver ligação do espírito ao ovo, não há probabilidades de, efetivamente, se desenvolver e de haver uma gravidez e de haver um nascimento. Portanto, nós, nesta fase, o espírito liga-se ao ovo. Depois, a quarta fase, que é a formação do feto. A partir do momento que se forma uma célula, ela vai se dividindo. E à medida que ela se for dividindo, o perispírito cria um campo magnético através do fluido vital que vai dividindo-se também e condicionando a forma do futuro corpo. Formação do feto, formação do embrião, do bebê, o nascimento. Portanto, é através da divisão celular, por meio do fluido vital, que o corpo toma a sua forma que lhe é dada pelo perispírito que nós temos. Quinta fase, adaptação à vida. Portanto, este processo não termina no momento do nascimento. O processo da reencarnação termina mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. É nesta fase que o espírito se liga por completo ao corpo físico. Quando nós vemos crianças até aos 7 anos dizerem que têm um amiguinho, que falam com o seu amigo, não quer dizer que elas tenham propriamente mediunidade. Não quer dizer. O que quer dizer é que, efetivamente, como o espírito ainda não está completamente ligado ao corpo físico, estamos mais ligados ao plano espiritual do que propriamente à matéria. E, portanto, daí temos mais a percepção, as crianças terem mais a percepção dos espíritos do que os adultos. Portanto, a partir dos 7 anos de idade, ou se tem mediunidade mesmo e os sintomas começam a surgir, ou se não se tem, isto acaba por terminar. Depois, diz Allan Kardec, do espírito que vai reencarnar, o momento da encarnação é seguido de um estado de perturbação mais ou menos longa. Esta perturbação tem início quando a redução do perispírito e prolonga-se até ao nascimento, quando o grau de inconsciência atinge o apogeu. A partir do nascimento, o reencarnante vai recobrando a lucidez e, à medida que as células do sistema nervoso amadurecem, o grau de intensidade da perturbação depende de 3 fatores. O que é que isto quer dizer? Quando nós vamos para reencarnar, o espírito fica mais ou menos quase que num estado de sonolência. Passa por uma ligeira perturbação. Quando nós dizemos ou quando se ouve falar que o espírito da criança que está para nascer e que já está dentro do ventre materno se manifesta num determinado médium, vamos pôr aqui as nossas dúvidas. Porque já há uma fase de sonolência, de perturbação, e muito dificilmente o espírito é possível, mas muito dificilmente o espírito se manifesta num médium, até porque corre-se riscos no período de gravidez. A mesma coisa do que dizermos que uma pessoa que está na carne, não é? Uma pessoa viva, se comunica num médium. Cada vez é mais difícil. Para que isso possa acontecer, o corpo tem que estar a dormir, para o espírito estar liberto e ir e se afastar.
E cada vez mais as pessoas se deitam mais tarde. Portanto, quando nós dizemos, foi a fulana de tal que se manifestou ali e ela está viva, vamos ter cuidado, porque cada vez mais as pessoas se deitam mais tarde e isso é muito difícil. O que pode ser é a pessoa estar a emitir determinado pensamento e o pensamento ser captado pelos obsessores e serem transmitidos nos médiuns. Aí já se acredita que seja mais fácil disto acontecer. Portanto, nós estamos numa perturbação. Esta perturbação, esta sonolência, no momento da reencarnação, começa quando o perispírito começa a reduzir-se. E vai sendo cada vez menor à medida que nós caminhamos para o nascimento e a partir do cedo. Quando nós atingimos a adolescência e a idade adulta, tornamos-nos cada vez mais lúcidos no sentido de adquirirmos a nossa personalidade que já temos de outras vidas. Por isso é que a fase da infância é muito importante para a educação, porque o espírito ainda não está, as suas características ainda não estão vincadas, estamos mais receptivos a receber a educação. A partir de determinada idade, se já não mudou, já não muda mais. E, portanto, esta perturbação começa no momento da redução do perispírito e termina mais ou menos a partir da idade adulta. E, portanto, esta perturbação depende, obviamente, de vários fatores. Um dos quais é o período da gestação, ou seja, esta perturbação é menor no início da gestação e maior no fim da gravidez. Depende também da evolução de quem vai reencarnar, ou seja, quanto mais evoluído for o espírito, menor é esta perturbação. E também do estado emocional dos pais. Portanto, o espírito e pais, neste período da gravidez, há como que uma mistura de pensamentos, não é? Porque há, obviamente, este intercâmbio de perispírito, principalmente com a mãe. Portanto, há troca de emoções e de sensações. Até as alterações físicas durante a gravidez, muitas das vezes são provocadas pelo espírito que vai reencarnar. Dos pais. Ora, se o espírito que vai reencarnar influencia emocionalmente os pais também o fazem em relação aos seus filhos. Por isso é que se diz que nós devemos cantar para as crianças, não é? As mães que estão grávidas devem conversar, devem falar, devem cantar, porque isto influencia emocionalmente o bebê. As discussões que se têm também influenciam negativamente o bebê. Portanto, há uma troca de emoções de parte a parte. André Luiz diz que a grávida é uma criatura hipnotizada a longo prazo, precisamente porque traz o seu campo psíquico invadido pelas sensações e pelas impressões e vibrações do espírito que vai reencarnar. Então, como Jesus dizia, sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito, em Mateus capítulo 5, versículos 44 a 48. Nós não conseguimos ser perfeitos se tivermos uma só vida. Não é numa vida só que nós alcançamos a perfeição plena no sentido do conhecimento e da moralidade. Então, o objetivo da reencarnação é precisamente alcançarmos a perfeição. Muitas das vezes temos que expiar, muitas das vezes podemos vir como missão, ainda que o espírito nunca erre e vá seguindo o seu percurso normal, como Jesus, equipara-se normalmente a um período escolar. Nós começamos na creche, para aqueles que começam, mas normalmente no pré-escolar e seguimos até à universidade. Podemos andar sem chumbar nenhum ano e podemos andar chumbando variedíssimos anos e chegarmos também ao último ano da faculdade. E, portanto, espiritualmente, podemos comparar desta forma. Podemos evoluir sem chumbar nenhum ano e podemos evoluir chumbando vários anos. Portanto, é sempre necessária a reencarnação para nós alcançarmos a perfeição, porque não conseguimos ser moralmente perfeitos nem alcançar o conhecimento pleno numa só vida. Portanto, se nós tivermos uma única oportunidade na Terra, não havia justiça, porque há tantas desigualdades que só se justificam, efetivamente, pela lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, como fizermos, vamos
vamos achar, e só assim é que nós conseguimos encontrar justiça divina. Kardec dizia: se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude do seu livre-arbítrio, ele não é levado nem ao bem nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto do seu próprio trabalho, a fim de que tivesse o mérito desse trabalho. Do mesmo modo que carrega a responsabilidade do mal, que é feito por sua vontade. Vamos encontrar esta citação no livro A Gênese, no seu capítulo 3, item 9. Ou seja, se nós fôssemos criados perfeitos, não havia mérito nenhum. Portanto, qual era o objetivo? Não é? Não havia qualquer tipo de objetivo. Então, nós somos criados todos iguais. Temos mérito pelo bem que fazemos e somos responsáveis pelo mal também que cometemos. Quando estávamos a preparar esta palestra, vimos algumas situações que achamos importantes e que explicam muito bem todo este processo. Lição do tempo. Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas, mas quando o pássaro morre, são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer minuto. Por isso, não desvalorize ou machuque ninguém e nenhuma coisa à sua volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se, o tempo é muito mais poderoso que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore faz 1 milhão de fósforos, mas basta um fósforo para queimar milhões de árvores. Portanto, seja bom e faça o bem. E o Chico Xavier fala-nos acerca da reencarnação. Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu, espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São a fonte de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe e até à próxima, se Deus quiser. Vamos abrir o livro na página 19, Oração de São Francisco. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos.
nossa irradiação. O primeiro é para os voluntários da caravana Francisco de Assis. Vai haver caravana o próximo domingo, dia 2, por volta das 10 horas aqui na Associação, como sempre. Depois tem a ver também com as ofertas de roupa que nos vêm chegando. Nós vamos estar em remodelação a nível de instalações e pediríamos que nos próximos 2 meses, sensivelmente, não nos trouxessem para já roupa, porque, como vamos estar a mudar as instalações, vamos deixar de ter espaço onde as colocar e não podemos amontoar. Portanto, nos próximos 2 meses, nós agradecíamos que não nos trouxessem a roupa, precisamente por este motivo, por questões de logística. Depois é impossível nós conseguirmos armazenar tudo aqui. Amanhã nós iremos realizar o Evangelho e um jantar convívio de trabalhadores para a comemoração do nosso aniversário. Lembro que é para trabalhadores. Aqueles que ainda não se inscreveram, façam favor de se inscreverem. Amanhã, por volta das 7h30, faremos o Evangelho e depois teremos o jantar convívio. Pedem-nos também que peçamos voluntários a nível de professores. Nós estamos a precisar para os sábados de professores de matemática e de inglês. No final, quem estiver disponível para se voluntariar pode vir falar comigo ou com a professora Lina, se não me encontrarem aqui. Muito boa noite e vamos fazer a nossa irradiação. Nosso fiel amigo Jesus, benfeitores espirituais, que olham, que sabem das necessidades, Senhor, de cada um. Neste momento nós temos um grande compromisso também. Todos os trabalhos aqui realizados têm sido levados a efeito com consciência divina, com consciência de amor e de caridade. Este é um dos momentos também de muita caridade, porque os nossos corações, os nossos espíritos, as nossas almas têm que ser ligadas uns com os outros de pensamento de amor, para que Deus, na sua bondade infinita, os irmãos recebam e, por favor, eles transmitam a quem está doente, principalmente para esses, internado em hospitais, em casas de saúde, nos seus próprios lares, muitos, nós sabemos, quantos, sem possibilidades, sem grandes possibilidades. Lembramos também dos que estão nos lares, que alguns lares, ainda hoje um senhor até de uma certa importância dizia que os velhos, os mais velhos, era preciso dar atenção, porque são desrespeitados, não são amados, como muitas crianças também não são amadas. Então nós pedimos por todos, pedimos pelo mundo. Alguns se entregam também num caminho, entregam-se a um caminho pouco capaz, levando seus passos com pouca disciplina, e então começam a gerar nos seus espíritos mal-estar, que amanhã trará profundas consequências. Pedimos também por esse, Senhor.
toda a humanidade, os responsáveis, Senhor, os que têm a responsabilidade pela condução dos povos, para todos, Senhor. Nós pedimos de boa vontade para todos nós que estamos aqui. Todos somos filhos do mesmo Pai, ligados ao mesmo amor. Então, Jesus, nosso Divino Mestre, nosso Divino Amigo, como Ele disse, como dizemos um grande sábio, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amigo divino dos nossos corpos e das nossas almas, és tudo para nós. Ajuda-nos a vivenciar os teus ensinamentos tão saudáveis, tão salutares, para que eles possam dar fruto de cada dia e de cada vez, para que o amanhã seja de esperança, de paz e de caridade. Lindo. Então vamos preparar o ambiente.